rádio. Dicas, informações, tutoriais, novidades e consultorias. É Mundo do Rádio. Fala, amigos do rádio, espero que vocês estejam muito bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, que vocês estejam com muita saúde, muito vigor, muita vontade de viver a vida de forma cada vez melhor, tá certo? Bom, antes do assunto desse vídeo, eu quero lembrar para vocês, lembram da dica que eu trouxe aqui no canal para vocês sobre instalar o banco de dados MySQL para o Pulsar no disco D, para não ter problemas quando for formatar e tal. Pois bem, recentemente não, ontem mesmo, né? Recentemente, mas foi ontem, eu quis formatar meu computador. Mas aí eu não tive perda nenhuma em relação a isso, ó. Vou mostrar para vocês que meu banco de dados continuou aqui, certo? Intacto, nada foi mexido, nenhuma configuração foi perdida, exceto aquelas que estavam no registro do Windows, né? Que são configurações que a gente faz, altera, e ela não fica salva no programa ou em alguma pasta, ela fica direto no registro do Windows. E aí é diferente, é outro caso, entendeu? Aí não tem como não perder, porque você vai remover toda a sua instalação antiga do Windows, todos os arquivos que haviam, porque eu sou assim, chega um tempo que eu começo a notar que meu computador não está mais com aquele desempenho do início, daí eu faço backup dos meus arquivos e vou lá e reinstalo o Windows, tá certo? E aí o que é que acontece? Tudo tá aqui, tanto que eu já peguei aqui, eu já fiz a programação, já gerei a programação de hoje, eu não fiz nada aqui. É a mesma programação da outra vez que vocês viram no vídeo, certo? Ó, quinta-feira, só precisei mesmo fazer aqui a geração, só precisei mandar ele gerar a programação para mim, beleza? Então tá tudo aqui, não perdi nada, não teve nenhuma perda nos meus arquivos, por isso a importância de você fazer o backup já de início, você já pensar no backup quando você for instalar o seu banco de dados para o Pulsar, tá certo? E aqui eu tenho novamente aqui, ó, o meu Live Pro, né? Tem a versão do Live Pro e tem o Live 5, eu vou abrir o Live 5 logo. Vocês veem aqui, podem ver que as pastas são as mesmas, não tem pasta de MySQL aqui, o MySQL tá lá, então tá tudo aqui do mesmo jeito, entendeu? Aí aqui, como eu fiz da outra vez, vou esperar ele aqui, ele tá carregando a interface do programa, eu venho aqui, barra de tarefas, né? E depois volto para que eu possa fazer aqui para que eu possa, né, minimizar o live, certo? E ele já abriu aqui, ó, programação das 10, ele carregou a programação de 9 e em seguida carregou a programação de 10 para que vocês vejam que ele está funcionando corretamente. E aqui está o break, né, os breaks de hoje 15 de fevereiro, né, aqui é a data, e o break corrente aqui, eu creio que não tenha assim break, porque eu programei, da última vez que eu fiz a programação, foi para horários, aqui ó, tá vendo? Foram para horários, mas deixa eu ver aqui, horário de 11, eu fiz o bloco a partir de 11, então não tem os horários de 10, certo? Tem o horário de 11, ok? É isso que tem. Aqui é a mesma coisa, eu vou abrir o Live Pro aqui, ó, esse Live Pro, e ele leva esse tempinho assim só na primeira carga, depois ele já não tem mais, ele faz uma carga, né, porque eu não tava usando ele, aí ele faz a primeira carga, demora um pouquinho, mas aí se eu fechar e reabrir, ele já não tem tanto tempo assim como agora, beleza? Ó, então tá aqui, ó, o break, certo? Ó, do mesmo jeito que tá lá, do mesmo jeito, certo? Ó, do mesmo jeito, não tem diferença, os breaks lá estão todos aqui. Beleza? Ó. E aí vamos entrar no assunto do nosso vídeo, porque recentemente uma pessoa aqui de Pernambuco mesmo chegou para mim e perguntou: é crime operar rádio livre? E eu respondi para ele o seguinte, que rádio livre era uma expressão bem dos anos 60, né? Dos anos 1960, onde coletivos financiavam rádios
que não obedeciam ao sistema. Simplesmente eles questionavam a regulamentação do sistema de comunicação, né, de radiodifusão, através do artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal de 1988, que diz o seguinte: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então eles usavam a Constituição para questionar a lei que regulamenta os serviços de radiodifusão, telecomunicações no Brasil. Mas aí, diferentemente, hoje não tem como haver rádio livre, muito difícil. Tem e não tem, né? Eu digo assim, na prática mesmo, não tem. Por quê? As rádios livres, elas geralmente eram ligadas a movimentos sociais, movimentos libertários, certo? Pessoas ligadas ao meio ambiente. Eles não tinham vínculo nenhum com religião, eles eram contrapostos à religião, à política, entendeu? Não tinha vínculo nenhum com partidos políticos, não tinha nenhum vínculo comercial, não tinha vínculo com empresa, lá não rolava o jabá, lá não rolava nada que viesse de empresas ou de governos. Ou seja, tudo que era financiado ali era do coletivo, pessoas que estavam no projeto, pessoas que colaboravam com a rádio, entendeu? Então tudo era financiado por essas pessoas, pelo coletivo. E daí o nome de rádio livre. Outra coisa também, para ser rádio livre você não pode usar software comercial. Com base nas informações que eu obtive, você não pode usar software comercial, você precisa usar software livre, você precisa usar sistema operacional de código aberto feito Linux, você tem que ser tudo livre, você não pode ter vínculo comercial. Até as músicas também, você tem que tocar música independente, você não pode tocar música comercial. Então isso é rádio livre, é uma rádio sem financiamento de empresa, de governo, sem nenhuma obrigação com a lei. É uma rádio que desobedece, questionando a lei através da Constituição Federal, que diz no inciso 9 que é livre. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independente de censura ou licença. Mas mesmo assim, a rádio livre, ela não está isenta de pena e também não quer dizer que ela seja legal. A rádio mais conhecida, a rádio livre mais conhecida é a Rádio Muda, que ficou no ar durante 30 anos. E essa rádio, ela funcionava na Unicamp. Ela funcionava na Unicamp e era mantida pelos alunos da Unicamp. Sendo que a própria Universidade de Campinas era contra, tá certo? E facilitou o fechamento junto à Anatel. Durante 30 anos, a Rádio Muda ela foi lacrada diversas vezes. O pessoal lacrava, né? A Anatel, junto com os órgãos de fiscalização, ia lá, lacravam os transmissores, levavam equipamentos, o pessoal pegava, arrancava o lacre do transmissor, colocavam novos equipamentos e voltavam a funcionar de novo. Eles não aceitavam a imposição da justiça. E aí, isso ficou. Vou mostrar aí pra vocês, certo? A notícia sobre a questão da Rádio Muda, da Unicamp, que não era da instituição, né? Não era ligada à universidade, mas sim mantida, né, na instituição através dos alunos da Unicamp. Isso é muito importante porque muita gente tá achando, se eu colocar uma rádio com 15 watts, eu não vou. A lei que proíbe o uso do espectro eletromagnético, ela se baseia justamente nisso, no uso do espectro eletromagnético. Não importa se você usa um transmissor de 5 watts, se você usa um transmissor de 10 watts, a pena será a mesma. Então, se você for, por exemplo, montar uma rádio com 15 watts, achando que você não vai ser penalizado, porque o mínimo para uma rádio comunitária é 25 watts, você está enganado. Você vai ser processado, você vai ser autuado da mesma forma. E rádio livre, ela se contrapõe também à rádio comunitária, porque a rádio livre ela não é comunitária.
ela nem é comunitária e nem é comercial, entendeu? Então isso é rádio livre. Quando você pensar em rádio livre, hoje você pode ter uma rádio livre na internet. Você pode montar seu estúdio e, assim, meio lá, meio cá, né? Porque também se você utilizar a sua rádio, mesmo sendo livre, para falar qualquer coisa que você não deva e incorrer em crime, você pode responder. Então, esse negócio de rádio livre, eu acho que hoje pode existir sim, na questão que seja coletivo, né, financiado por um coletivo, use software de código aberto, software livre, que existe sim, software de código aberto e livre, como o Rivendell, certo? Funciona no Linux. Agora sim, a rádio web é mais barata, né, de se financiar. É muito mais barata de se financiar. E aí você pode usar como rádio livre, mas hoje em dia, usar o espectro eletromagnético sem autorização da Anatel é crime, certo? Então não adianta, você pode usar um transmissor de 1 watt se tiver problema, até porque ocorre o seguinte, vamos supor, você tem uma rádio hoje em dia, o pessoal que tem rádio hoje em dia que põe rádio comunitária, 25 watts. Aí o que acontece? Está na região em que tem uma rádio legalizada. Muitas vezes essas rádios piratas, como são chamadas, essas rádios elas têm uma programação 1000 vezes melhor do que as rádios convencionais legalizadas, do que aquelas rádios que têm outorga para funcionar. E aí acontece que, vamos supor, a rádio comunitária legal, ela outorgada, o proprietário, se ele quiser estipular um valor de R$ 1.500 por 3 chamadas diárias, ele pode, ele vai lá e impõe. E se a pessoa quiser anunciar ali, ela vai ter que pagar R$ 1.300, R$ 1.500, entendeu? R$ 1.500, vamos supor que eu falei R$ 1.500, então se for R$ 1.500 vai ser R$ 1.500, querendo ela ou não, ou ela anuncia ou ela não anuncia, mas serão R$ 1.500. E naquela rádio não, você chega lá, uma empresa que queira, uma empresa qualquer que queira, ou um empresário chega lá e coloca por R$ 400. Vai ter o mesmo alcance ou maior. E aí a rádio que é autorizada, outorgada, ela vai perder esse valor. O departamento de geração de recursos dela vai ficar sem esses valores. Porque assim, a rádio é pirata, o cara tá na pirataria, ele defende com unhas e dentes. Se ele se legalizar hoje em dia, ele começa a derrubar todas as piratas da região para que só a dele seja beneficiada, para que só a dele tenha recurso financeiro dentro do comércio. A mesma coisa é as rádios comerciais. Se as rádios comerciais pudessem, as rádios comunitárias seriam todas desativadas, recolheriam as outorgas e acabou-se. Seriam somente eles mesmo, entendeu? Seriam somente eles. E é isso que acontece. Então, para esclarecer de vez, usar o espectro eletromagnético sem autorização expressa, sem uma outorga para a rádio, você está cometendo um crime, seja seu transmissor de 5, 10, 15, 1 watt, isso independentemente você vai responder criminalmente, beleza? Então eu espero ter tirado algumas dúvidas aí de vocês, para que vocês, se tiverem que correr o risco, sejam ousados. Coloque logo 300 watts, porque para que tu tá com 25 watts? Tu tá com 25 watts e aí vai dar no mesmo, tu vai responder da mesma forma que uma pessoa que estava usando 1000 watts, entendeu? Então bota logo 300. Depois a gente vai falar também sobre essa questão dos 300 watts que foram prometidos às rádios comunitárias até hoje e está tramitando ainda no Congresso. Eu não sei se já arquivaram ou não sei se deu, né, teve uma pausa, se deixaram lá de mão, mas tem um projeto para ampliar a potência das emissoras de rádio com para 300 watts. E a gente vai falar nisso numa próxima oportunidade aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Compartilhem para que outras pessoas saibam. Isso aí é um alerta. Ajuda também para que as pessoas entendam aí o que é realmente, porque tudo está sendo regulamentado. Até as redes sociais, daqui a pouco vão regulamentar as rádios webs. Vão regulamentar, vão chegar, porque a rádio web hoje você cria e faz o que você bem quer e entende. Então, tudo isso tem que, né? O pessoal vai querer regulamentar, assim como está regulando as redes sociais.
ok? Fica na paz, Deus no controle de nossas vidas e até qualquer hora com mais um vídeo no canal Mundo do Rádio. Eu fui. Oh my God, you are the devil.